Então vamos lá? Bom, a gente tem aqui um fenômeno muito interessante que eu não vi ninguém ainda comentando no YouTube. E esse fenômeno aqui tem tudo a ver com investimentos. Eu vou te mostrar como as duas coisas estão relacionadas. A primeira coisa que a gente vai olhar é esse número aqui do censo de 2010 e do censo de 2022. Raul, por que não compara com o censo de 2020? Porque não tivemos. Então a gente só tem o censo de 2010 para comparar com o censo de 2022. Aqui a gente observa a primeira cidade, Salvador, Bahia, que tinha uma população de 2,6 milhões de habitantes e agora tem uma população de 2,4 milhões de habitantes. É uma capital brasileira que perdeu habitantes. Seria curioso se esse fenômeno se mantivesse somente nessas cidades, mas não. Belém do Pará, 1,393 e foi para 1,303, também perdeu 90 mil habitantes. Natal também perdeu 50 mil habitantes. Porto Alegre perdeu 70 mil habitantes. Recife perdeu também habitantes, né? Um pouco menos, 50 mil, mas perdeu também. Belo Horizonte, mesma coisa, 50 mil habitantes a menos. Rio de Janeiro perdeu mais de 100 mil habitantes. Fortaleza perdeu também 20 e poucos mil habitantes. Vitória, Espírito Santo perdeu também habitantes. E São Paulo perdeu 89 mil e mais chocante, tá? Não é 89 mil lá desde o censo. Aqui a gente tem uma coisa mais grave acontecendo em São Paulo. Foram 89,5 mil habitantes entre 2017 e 2022. Ou seja, todas as maiores capitais do Brasil estão perdendo habitantes. O que está acontecendo? O que isso tem a ver com a sua vida e por que isso aqui vai impactar diretamente os mercados dessas cidades? Obviamente, o primeiro movimento que a gente deve perceber nos próximos anos aqui é, hoje em dia essas pessoas estão alocadas dentro de imóveis que acabam aumentando de preço por conta da especulação imobiliária, né? Então, cada vez mais construtoras criam bairros ali que sobem, né? E agora começa a ter, olha, a nova moda do verão agora é morar em tal lugar, a nova moda do verão é morar em tal lugar. E com isso eles vão conseguindo fazer, né, um movimento de pessoas que se mudam para um lugar e pagando cada vez mais caro nesses aluguéis e nessas moradias mesmo definitivas, né? E no financiamento dessas casas também, para comprar os imóveis ali. Agora, o que acontece quando uma cidade do tamanho de São Paulo, ela mantém o fluxo de construção normal, que sempre teve, na verdade, até construindo mais do que lá atrás, só que sem a chegada de pessoas para absorver esse fluxo. É claro que na alta classe média e na classe média também, esse impacto vai demorar a chegar. Mas nos imóveis de baixa renda, esse custo, né, de perder população deve chegar cada vez mais rápido. Você tem menos gente chegando, tem pessoas saindo ali, e isso é a primeira pernada disso. Será que esse movimento vai parar nessa década agora? Ou ele vai acentuar? Seria um movimento que se iniciou no final da década. Bom, especialistas acreditam que esse movimento vai se intensificar. O que a gente deve ver, então, é uma mudança no funcionamento da cidade de São Paulo, né? Os lugares que hoje são mais valorizados podem perder valor nos próximos anos. E o que está acontecendo? Essas pessoas não estão indo embora do país, que é o que você poderia pensar. Elas estão realizando um fluxo migratório interno. E para onde que elas estão indo? Não para cidades muito pequenininhas, mas elas estão indo para cidades que não são tão grandes. Então, quando a gente olha, as pessoas estão migrando das grandes capitais para cidades imediatamente próximas, né? Então, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto e São Paulo acabaram ganhando esses habitantes extras. No caso também, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Maricá, elas também ganharam lá no Rio de Janeiro mais pessoas. Por que as pessoas estão fazendo isso? Isso é óbvio, né? Tem um custo de vida muito mais baixo, aluguel, moradia e transporte, trabalho remoto ou híbrido, muitas pessoas começando a trabalhar de casa, ou trabalho híbrido ali, muita gente começando a trabalhar com internet também, muitas pessoas que trabalham são o próprio patrão, tem muitos desenvolvedores no Brasil, tem muitas profissões que acabam escolhendo fazer isso e busca por qualidade de vida, menos trânsito, violência e mais espaço. E o que acontece agora é um reflexo ainda mais complexo. O que aconteceu? As empresas, elas tiveram um problema com esse trabalho remoto, elas começaram a pedir que as pessoas voltem para dentro dos escritórios. Só que as pessoas não estão mais dispostas a voltar para dentro de escritórios nessas grandes capitais. O que as empresas fizeram? Começaram a abrir escritórios em cidades menores. Não é só um reflexo desses últimos 2 anos, é um reflexo dos últimos 5 anos. Desde que a pandemia acabou, as empresas começaram a abrir pequenos escritórios fora da cidade de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, e isso tem puxado mais pessoas para viver nesses lugares. Por quê? Porque você tem uma qualidade de vida melhor, você mora muito mais perto do trabalho e tal. Aqui mesmo na UVP, a gente tem um escritório na cidade de Goiânia, e a gente já tá achando Goiânia grande demais. A gente chegou a cogitar a mudança, de fato, para uma outra cidade brasileira, não vou contar para não inflacionar, mas a gente chegou a cogitar a mudança do escritório principal, da matriz da empresa, para uma outra cidade ainda menor que Goiânia, com metade da população que Goiânia tem hoje, e olha que Goiânia já tá ganhando moradores, porque já era considerada uma cidade pequena, mas para mim agora ficou grande demais. Então a gente já pensou em mudar para um outro lugar. Interessante isso, né, Raul? Porque geralmente, pelo menos o que eu vi acontecer bastante em Goiânia, justamente é o contrário, né? Foram as pessoas do interior migrando aqui para a capital. Não, e isso ainda acontece com Goiânia com determinada frequência. Mas por quê? Porque Goiânia ainda não atingiu aquele ponto de inflexão onde a cidade se transforma em verdadeiros infernos, onde você começa a precisar de 3 horas para chegar no seu trabalho. Tá chegando. Goiânia cada vez mais você vai aumentando 10, 20 minutos, né, no trânsito, mas as empresas ainda ficam numa região onde é mais acessível, as pessoas ainda conseguem vir, e o aluguel, ele não chegou a ficar inviável. Ele vai ficar nas próximas
próximos anos ele vai ficar, porque a quantidade de pessoas mudando para cá vai ficar. Mas em São Paulo a gente já sabe que morar perto do trabalho custa 6 mil, 7 mil aluguel, a pessoa ganha 4 mil de salário. Não é viável para as pessoas ali morarem nesses lugares. Agora, o que isso tem a ver com investimentos? A gente fez um estudo dentro da nossa base, né, analisando os gastos das pessoas que fizeram esse movimento. A gente queria entender se as pessoas que fizeram o movimento de migrar para cidades menores, e a gente tem acesso às informações, se elas conseguiram, de fato, né, investir mais, se elas conseguiram uma economia. Qual você acha que foi o resultado, senhor Cassimiro? Eu acredito que não. E aí, o que você acredita, Lucas? Acredito que não, porque indo pro interior ou uma cidade menor, acaba que o pessoal preferiu aumentar a qualidade de vida. Pois vocês erraram e erraram feio. Que bom. Elas começaram a investir quase 40% mais do que investiu quando elas estavam na cidade delas oficialmente. Principalmente as pessoas que migraram da cidade de São Paulo e as pessoas que migraram do Rio de Janeiro e Brasília. Então, pessoas que saíram dessas 3 cidades, em especial, elas conseguiram um aumento substancial nos aportes delas ali. E o perfil, né? Quem são essas pessoas que estão migrando aí? São pessoas entre 23 e 40 anos de idade que mais têm migrado para cidades médias, ou seja, é realmente a população em idade de trabalho. São os principais profissionais. Adultos jovens e famílias em formação estão procurando lugares mais acessíveis. Acho que isso era extremamente previsível. Quando as cidades começam a ficar completamente inviáveis, e agora, né? Cidade de São Paulo, todo mundo está preocupado porque isso aqui mexe demais na concentração de poder que tem. A gente começa a ter uma descentralização urbana. Não é que ninguém tá voltando pro mato, tá todo mundo indo para cidades, só que cada vez cidades onde você tem uma melhor qualidade de vida. Em Goiânia, esse reflexo ainda é muito pequeno porque tem muita gente chegando de outros estados, mas a gente já começa a perceber jovens voltando para cidades de interior que, cara, o aluguel tá simplesmente ridículo, assim. Você tem cidades aqui, até cidades turísticas muitas vezes, né? Você tem cidades como Pirenópolis, Goiás, cidade de Goiás mais antigas ali, que são cidades que são bonitinhas, meio bucólicas e tal, e que o jovem que gosta de saúde, né? Gosta de uma saúde, de uma cachoeira, ele tem migrado cada vez mais para lá, porque você pega para morar mesmo, os aluguéis são muito baratos. Com as leis de proibição de Airbnb que avançaram lá no mundo, se elas acabarem avançando aqui também, daí termina de baratear esses aluguéis. Sinceramente, né, eu entendo que é muito ruim para quem vive dos imóveis e tudo, mas esse é um movimento muito bom para a qualidade de vida. Se o Brasil continuar seguindo nesse movimento, os jovens vão ter uma vida melhor do que a geração millennial que não conseguiu comprar imóvel, que não conseguiu fazer absolutamente nada. Quando você olha nas cidades vizinhas, assim, que são menorzinhas, se você andar em Goiás, por exemplo, ou em São Paulo, se você anda 40 km ou 50 km em linha reta para qualquer lado, o preço dos imóveis fica 20% do que ele era. Não faz sentido, né? Até menos. É 20%. Em Goiânia é exatamente 20%. Se você pegar aqui uma casa no meio do setor Bueno, né, e você sair andando assim, ó, até você sair, por exemplo, para Aparecida de Goiânia, você já abaixa para 50%. Se você sair de Aparecida de Goiânia, que é a cidade que já faz parte da megalópole de Goiânia, não vale mais nada. Aí você vai para imóveis de 20%, vai para imóveis em Trindade, por exemplo, em qualquer cidade. Ou seja, é a mesma região, não tem absolutamente nada diferente no clima, não tem absolutamente nada diferente em nada. Só que por conveniência, como todo mundo ficou morando no mesmo lugar, isso aconteceu. Isso porque em Goiás ainda você tem muita dificuldade de cidades com prédios. Quase não tem cidades com prédios, né? As cidades que tem com prédios são Goiânia e Aparecida de Goiânia. O restante é tudo cidade de casa, porque Goiânia cresce mais horizontalmente. Então, esse reflexo está acontecendo em várias cidades, principalmente nas mais verticalizadas. As cidades mais verticalizadas, você tem uma piora substancial de qualidade de vida. Raul, mas você tem farmácia perto, etc. Cara, não ter quintal, respirar monóxido de carbono não é qualidade de vida, gente. Desculpa, né? Não dá pra dizer que isso é qualidade de vida. Então, eu fiquei muito feliz com isso aqui. E aí, o que isso significa, né? A gente começa a ter esse movimento. Como que você pode aproveitar esse tipo de movimento aqui? Olha, não é qualquer pessoa que tem a capacidade de mudar de um grande centro urbano. Eu já vou dizer isso aqui desde o começo, porque é importante você saber. Mas eu vou te fazer um convite e um lembrete muito absurdo. Normalmente, a gente pensa que os maiores salários, eles estão necessariamente nas capitais, nas grandes capitais. É verdade. Mas o maior poder de compra no Brasil não está nas capitais. Quando você analisa, muitas vezes, você pode ter uma redução de 20% do seu salário quando você analisa vagas fora das grandes cidades. Então, você vai ter ali essa redução. Verifica se, na verdade, não vai compensar para você. Porque, por exemplo, se você mora num apartamento de 40 metros quadrados e você se muda para um apartamento de 80 metros quadrados, né, ainda que você ganhe um salário menor e você consegue comprar mais alimento, consegue viver com mais qualidade, consegue comprar mais coisas,
coisa, é melhor para você. Seu filho vai ter acesso a um hospital de região que funciona, porque não é todo hospital que é ruim não, do SUS, cara. Tem postinho de saúde em cidades aí que funciona muito melhor. Você vai ter um hospital só que atende pelo plano, né, que só um plano de saúde pra uma cidade pequena, e vai ter ali um postinho. Cara, quando você vai olhar o custo, né, não tem que lidar com seguro de roubo de carro, etc, porque não tem. Tem cidade que não tem nem como você andar acima de 50 km por hora. Então, nesse tipo de cidade, sua vida inteira fica mais barata. Você acaba tendo uma vida mais tranquila. Isso se precisar de carro, porque tem cidade que você consegue ir a pé pro seu trabalho, porque a cidade inteira não dá pra ir. Ah, eu não quero mudar pra uma cidade tão pequena. Dá uma olhada nas cidades médias, né? Dá uma olhada na cidade de Anápolis aqui, dá uma olhada lá na... Não, pra cá não precisa vir não. Pode ficar pra cá não vem não. Não, por que não? Olha Maricá, né, no Rio de Janeiro. Dá uma olhada em Petrópolis, viver na montanha, não tem tiro que pega lá, não alcança. Então é mais tranquilo. Você viver ali, eu tô falando sério, é muito bacana, cara. Só você viver, gente, sem risco de ser assaltado. Ah, sério, não, eu ganho 20% a menos pra não ter risco de ser assaltado. Eu já iria. Dá uma olhada, faz uma análise, porque pode valer muito a pena. O que a gente tá percebendo é que as pessoas estão conseguindo investir mais, estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai rodar até depois aqui uma pesquisa no canal pra gente fazer um vídeo ainda mais completo de quais são as boas cidades para se morar. Eu quero oferecer gratuitamente isso para vocês. Comenta aqui embaixo onde você mora e tal, que depois a gente vai planilhar tudo. Comenta quanto você gasta, né? Se tá bom, se não tá. Não fica querendo que ninguém vá para aí, não. Vamos dividir o Brasil aqui com mais lugares, porque se a gente conseguir levar esses grandes centros, o salário aumenta, né? E a gente começa a desenvolver. Esse movimento, ele é semelhante ao que aconteceu em países desenvolvidos nas últimas décadas. E eu vou dar um spoiler para vocês. Fora grandes cidades, tipo Roma, Paris, etc., você tem cidades inteiras, em países como Itália, França, na Alemanha também, cidades inteiras onde as casas estão sendo vendidas a €1. Tipo assim, porque você tem que pagar a reforma e ninguém quer. Ninguém quer comprar esses lugares, ninguém quer viver nesses lugares, porque alguns lugares simplesmente deixaram de ser úteis com esse movimento. Alguns bairros inteiros, tipo de casas completamente abandonadas, muito mais casa do que gente. Esse fenômeno está bem longe de acontecer no Brasil, mas lembra que além disso nós estamos indo para um declínio populacional até 2050. Vale a pena refletir sobre isso, queria a opinião de vocês, do que vocês acham. E se você quiser aprender a investir, participar dessas discussões que a gente faz lá na nossa comunidade também, o que eu vou te recomendar? Entra aí, ó, faça sua análise de perfil, preenche o questionário, responde aqui que para mim vai ser um prazer te ensinar a tomar boas decisões financeiras para você que vive no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Lembrando que a UVP também, para quem deu saída fiscal, a gente tem um treinamento exclusivo aqui de como investe no exterior, de como faz isso tudo. Você tem treinamento para quem quer vir para o mercado financeiro, que tem emprego em todos os lugares, tá? Em todos esses lugares aqui você tem emprego no mercado financeiro, que não precisa você se mudar para um lugar. A gente mesmo tem muita gente que vive em toda parte do país. A gente tem treinamento de geopolítica, tem aulas muito mais técnicas. Ah, eu já estudo investimento há 5 anos, eu vou conseguir aprender coisas novas? Vai. E além de tudo, você tem acesso à nossa plataforma de investimento, nosso próprio cartão de crédito e tal. Então vale muito a pena. Só para você fazer parte da nossa comunidade. Só para você vir aqui, põe as fotos aí do Private Day aí, pessoal que se encontrou aqui, a gente fez um evento, entrevistamos um ex-diretor do Banco Central aqui, cara, em Goiânia, que isso. Foi incrível, né? Então para esse questionário que para mim vai ser um prazer ensinar vocês aí a investir. Agora, vamos verificar aqui. O quanto essas informações de migrações e tudo mais impacta na parte de fundo imobiliário? Cara, fundo imobiliário normalmente está em endereços tão nobres, tão absurdos, que tipo assim, o endereço, São Paulo pode até perder habitante, mas não quer dizer que a Faria Lima vai perder preço. Tipo assim, tem lugar que se a cidade ficar com metade do tamanho do habitante que tem, ainda vai continuar relevante, entende? Então, é difícil. Uma dúvida, quando retiro ou coloco dinheiro no CDB, isso muda a taxa do IR sobre os dividendos? Muda. Se você coloca dinheiro no CDB, para você tirar, você paga 22,5. Se você esperar 2 anos para tirar, vai para 15, né? Então, se você ficar tirando e pondo, é horrível. Ou melhor, separar o dinheiro que não tem intenção de gastar e colocar no tesouro e o dinheiro de pagar em conta em um CDB simples. Então, o dinheiro de pagar a conta, eu vou criar um lugar para você colocar daqui a pouco que tem só 15% de IR, mas aí você vai ter que esperar. Mas é melhor, por enquanto, você colocar num CDB de liquidez diária, exatamente, deixar no tesouro o outro, porque você deixa ele lá por mais tempo, né? Não ficar misturando dinheiro, para você não ficar afetando o saque, você sempre vai pagar. O Danilo Douradinho, fiquei com uma coisa na cabeça. O Raul disse que esse vídeo era de um momento especial e que a gente não ia saber na hora, só depois. Será que ele conseguiu finalmente abrir um banco? Que isso, cara, pensou muito longe. De qualquer forma, sendo isso ou não, obrigado e parabéns para o VP. Caramba, que isso, vocês estão com expectativas. Eu gostei. A expectativa é sempre a mãe da frustração. Então, um beijo para vocês.